Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma videoaula fresquinha rumo à aprovação, seja no concurso, no PSS, no vestibular, no Enem ou para você que quer conhecer um pouquinho mais de arte. Então, bora lá. Não esquecendo, pessoal, passa nas nossas redes sociais, siga-nos, compartilhe o conteúdo para colegas que também estão aí querendo gabaritar questões e estão rumo à aprovação. Um método que eu vou deixar o card aqui para vocês de como estudar sem estresse, que é a forma que eu passei em vestibulares e também em concurso público. E não esquecendo, dá uma olhada lá no nosso material, adquire que é a linha do tempo da história da arte. Não esquece também de baixar o mapa mental, que o link, todos esses links estão na descrição do vídeo. Então, vamos a mais uma videoaula sobre o impressionismo, que aconteceu na França entre 1860 a 1890. Vamos falar aí sobre o impressionismo. O impressionismo, apesar do curto período de tempo dele, que ele teve uma durabilidade aproximadamente de 30 anos, ele foi um período que marcou toda a história da arte. Dali do impressionismo para frente, a arte tomou novos rumos. Então vamos compreender o período histórico impressionista, conhecer as principais características e conhecer as obras relevantes e artistas do período. Então, por que eu coloquei essa obra? Coloquei essa obra porque no Enem, geralmente eles colocam uma imagem e você tem que observar aquela imagem. Ou eles pedem o período e o pintor, ou pedem características, o contexto histórico daquele momento, ou pedem os 4 tópicos lá na prova do Enem. Então, nós não estamos aqui para perder questão, estamos aqui para entender como funcionam as provas e gabaritar o máximo possível de questões e garantir a nossa vaga, seja no concurso público, seja no PSS, no vestibular ou no Enem, ou para você que apenas quer compreender um pouco mais sobre a arte. Então, aqui quando nós observamos essa obra, ela já nos passa uma sensação de sentimento ao observar, porque tem uma criança, tem a natureza, então logo imaginamos que esse contato com a natureza, a questão emocional é o que aquele período passa para nós as primeiras impressões. Então, no contexto histórico, o que estava acontecendo no mundo naquele momento? Quando você entende os acontecimentos mundiais, você não só tem a probabilidade de acertar uma questão de arte, mas você pode acertar uma questão de história, entendendo o contexto que acontece no mundo naquele período, porque a arte é totalmente influenciada e contextualizada com a história que acontece no mundo. De acordo com aquilo que estava acontecendo, os artistas acabam demonstrando, refletindo em suas obras. Então, o avanço da Revolução Industrial no mundo, a criação de espaços comerciais como os cafés, até hoje é dia 3 de agosto de 2024, nós estamos no período de Olimpíadas de Paris, teve a abertura das Olimpíadas, e lá nós tivemos o prazer de ver a Lady Gaga representando o Moulin Rouge. Moulin Rouge é um café muito importante da era de ouro da França, de Paris, a era pós-Revolução Francesa, e realmente os artistas pelo mundo, a partir da Revolução Francesa, com a criação dos cafés, cabarés e as vedettes, o cancan, eles criaram o hábito de se reunir em cafés. E isso também refletiu aqui no nosso período brasileiro, como vocês podem observar lá na nossa playlist da semana de 22. Então, eles se reuniam nesses cafés para discutir, tentar mostrar uma nova forma de fazer arte. Como nós observamos aí à direita do vídeo, nós temos a obra do pintor impressionista Claude Monet, Edouard Manet, precursor do impressionismo. Claude Monet foi o grande nome da pintura impressionista. Isso pode aparecer em prova para confundir vocês. Então vamos lá. A Mulher de Sombrinha é a obra aqui à direita do vídeo. E o que nós observamos?
que os pintores, a pintura impressionista traz? Uma captura da luz e do movimento, cenas ao ar livre. Então eles começam a romper. Até então os artistas ficavam produzindo em ateliês. Para vocês terem ideia, quando Monet foi pintar a impressão Nascer do Sol, ele ficou mais de 13 horas observando a angulação do sol e como refletia aquela luz no lago, para que ele pudesse reproduzir e passar essa impressão através das misturas de cores. Aí nós entramos na questão do contexto das cores, a teoria das cores, que também é conteúdo programático para o vestibular da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Para você que não faz o EPG, você pode aparecer na tua prova, sim, contextualizando as obras com a teoria das cores, né? Com os elementos formais da arte, mas isso é assunto para outra videoaula. Então, nós vemos aí a captura da luz e do movimento, as cenas ao ar livre, o rompimento com a pintura tradicional. Você não vê mais eles usando a perspectiva, vocês não veem eles usando uma angulação, uma simetria. Então eles começam a romper com o academicismo que é vigente no período advindo do Renascimento, que o Renascimento rebuscou lá na arte greco-romana. Rejeição da perspectiva e da técnica do chiaro escuro. Vamos observar um pouco da Mona Lisa. Mona Lisa, Leonardo da Vinci e Renascimento, a grande pintura da época do Renascimento e uma das maiores de toda a pintura. Aqui vocês observam na Mona Lisa o contraste ali do chiaro escuro, ou seja, o claro escuro com aquela técnica de sombreamento, com aquela imagem sem delimitação, para dar essa imagem de perspectiva, de uma tela tridimensional, de profundidade. E aqui no impressionismo, eles rejeitam a perspectiva, rejeitam a técnica do chiaro escuro, apesar de você ainda acompanhar em algumas obras a tridimensionalidade, como a obra aqui do Monet, mas eles usavam outras técnicas para dar essa impressão do fundo, de fundo. Composição equilibrada, eles gostavam de tons claros, não gostavam de nada agressivo. O objetivo central era apresentar uma impressão ou percepções sensoriais. A cor não é constante, ela muda de acordo com a reflexão. A arte no impressionismo, o que vocês têm que entender? Como que ela acontecia? Porque tudo isso caracteriza quando você vai fazer uma pintura em uma tela. No impressionismo, esse fator é importante vocês conhecerem e saberem como funciona, porque tudo isso é uma característica que advém do contexto histórico e de como o pintor trabalha aquela obra. Então, como que essas obras acontecem no impressionismo? Eu confesso para vocês que eu reproduzi a Mulher com Sombrinha, e é uma obra difícil de ser reproduzida, porque eu tinha que ser coerente com o período e utilizar as características do momento. E eu gosto de um traço mais longo, de cores fortes, sou mais expressionista. Então é uma pintura bem complexa de ser feita, porque você tem que representar aquele contato, né, com a natureza, aquele contato com a realidade e com a incidência do sol, ou a fase do entardecimento. Tudo isso tem que transparecer na tua obra. Pinceladas curtas, cortadas e rápidas. Visto de perto, pareciam borrões, sem forma definida. À distância, efeitos visíveis e a possibilidade de ver a imagem pintada. Utilizavam muitas cores em suas pinturas e em suas composições. Muitas vezes não misturavam as cores, usavam cores puras. Nas sombras não tinham cinza e preto, ou preto, né? Ou seja, totalmente adverso àquilo que aconteceu no Renascimento na Mona Lisa, que usa muito a tonalidade, né, do cinza, do preto, do marrom, para dar essa ilusão de profundidade. Aqui nós vamos citar 3 artistas em especial: Frederic Basile,
Claude Monet e Auguste Renoir. Os três resolveram quebrar com uma regra de fazer arte somente dentro de um ateliê. Então aqui é a imagem dos 4 amigos. Claude Monet à esquerda do teu vídeo, a imagem dos 4 amigos. Claude Monet, Pierre Renoir, Alfred Sisley e Frederic Basile. Então os 4 romperam com aquela estrutura anterior de ficar apenas dentro do ateliê reproduzindo arte e pegaram e foram para a rua, foram para o ar livre reproduzir, foram para praças, foram para cafés, observar os movimentos, o que acontecia para retratar em suas obras com verdade. Edgar Degas se juntou ao grupo de artistas e liderou uma exposição de arte, expondo as obras produzidas ao ar livre. Edgar Degas é o pintor de bailarinas. A exposição de 1874 foi extremamente criticada por especialistas e críticos de arte, como sempre acontecia, pessoal. O pessoal é tradicionalista, é conservador e critica muito essas obras que são pintadas por eles, porque para aqueles críticos da arte não tinha equilíbrio, não tinha simetria, não tinha questão de angulação, daquela forma certinha, correta de ser. Então, para eles, aquilo não era arte. Vocês estão à esquerda do vídeo com a obra de Claude Monet, Impressão, Nascer do Sol, que ele pintou em 1874. A partir da exposição de 74, o grupo nomeou o movimento como impressionista. Principais artistas, à esquerda do teu vídeo, Edouard Manet. É o pai do impressionismo. Ele retratava a realidade urbana francesa conforme o realismo, que é um movimento anterior ao impressionismo, movimento artístico anterior, e as frivolidades da burguesia, ou seja, os caprichos, as frescuras da burguesia. Aqui, Claude Monet, à direita do teu vídeo, eu fiz um trabalho com os meus alunos e eles reproduziram essa obra digital, embasado na arte digital, reproduziram, tinha que fazer uma releitura do Monet, eles reproduziram a mulher com sombrinha na arte digital. Então, Monet estudou no Atelier de Suisse, uma escola de postura mais livre, mudou-se para Paris a fim de especializar suas técnicas, onde conheceu vários artistas, dentre eles Manet. Então, ele conheceu o pai do impressionismo. Aqui, Pierre Auguste Renoir. Aqui também à direita do vídeo, foi esse mesmo trabalho que eu dividi em grupos e os meus alunos pegaram o tema da natureza morta Renoir. Reproduziram a natureza morta, que é uma das características da pintura de Pierre Auguste Renoir. Suas obras manifestam otimismo, alegria e a intensa movimentação da vida parisiense. Pintou o corpo feminino com formas puras e sem erotismo e sensualidade. Preferia os nus ao ar livre, personagens do cotidiano e os retratos e as naturezas mortas. Aqui, Edgar Degas também é um trabalho feito pelas alunas do 3º ano, onde é o mesmo trabalho que foi feito em equipe, foi dividido em grupos com temas, os temas sorteados, e as meninas reproduziram uma bailarina de Edgar Degas, colocaram no retrato, fantástico, e depois deram de presente para mim. Então, Edgar Degas é o pintor das bailarinas. Apesar de apoiar o grupo que reproduzia, pinturas em paisagens e cenas ao ar livre, ele reproduziu poucas. A maioria das suas obras era pintada com luz artificial, inspirada nos salões de festa franceses, e ele gostava muito das bailarinas. Então, essa é a nossa videoaula sobre o impressionismo. Essas são as referências bibliográficas que eu deixo para vocês. Não esquece de conferir o nosso material, conferir os cards que eu deixo para vocês. E toda segunda, quarta e sexta é dia de quiz e é dia de aula nova no nosso canal. Não esqueçam, pessoal,
tem as questões comentadas depois de assistirem as aulas, confere o material, as nossas redes sociais e estuda, baixa o mapa mental que está no link abaixo sobre o impressionismo, prontinho para vocês gabaritarem as questões de arte. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.